Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam os vídeos e ativem o sininho de notificação. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos acerca dos meios que Deus ele se vale para poder trazer o cônjuge de volta à família, ao casamento. A palavra ela nos mostra como que Deus ele faz para poder atrair um coração que está cativo, uma vida que está opressa, uma pessoa que está possessa, como que Deus ele se vale de situações, de circunstâncias a favor do projeto dele de salvação, de restauração. Isso a gente vê ao longo da Bíblia, um texto que a gente gosta muito de utilizar é o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele pegou a parte da herança dele, ou seja, para ele o pai naquele momento estava morto, porque quando você pega uma herança, é porque a pessoa que é a detentora daquele bem, ela morreu. Então você vai, né, o filho vai e passa a ter o direito da herança a partir do momento que o pai estava morto. Então ele, naquele momento, ele decretou que o pai estava morto. Quando o cônjuge sai de casa, ele também decreta que o casamento está morto, que o amor está morto, que o sentimento está morto, que toda aquela história que foi vivida morreu, acabou. Para ele não tem valor nenhum. Então ele pega e sai, né? O filho pródigo, o coração dele só se inclinou de volta ao seu pai quando ele começou a passar aperto, né? Nós vemos que enquanto as coisas estavam bem, ele estava ali curtindo todo o dinheiro que houve, gastando todos os recursos que ele tinha do pai, ele não pensou em momento nenhum em voltar para a casa do pai. Mas a palavra é interessante, que ela fala que acabaram-se os recursos dele, mas também isso não fez ele voltar para o pai. Ele arrumou um emprego e começou a trabalhar nesse emprego. Agora, o grande fator que trouxe ele de volta à casa do pai foi um fator externo. Deus ele gerou uma fome gigante na terra, e houve uma fome na terra, e ninguém lhe dava nada. E ele ali foi comer das bolotas dos porcos, começou a comer ali daquilo que o porco comia. Ou seja, Deus ele criou uma circunstância de fome, de escassez, para fazer com que as escamas dos olhos daquele jovem caíssem dos olhos dele e ele caísse em si. Ele caiu em si e falou: eu pequei contra os céus. Eu queria estar de volta na casa do meu pai. Lá um jornaleiro, ou seja, um trabalhador de uma jornada, de um dia de jornada, estaria melhor do que eu. Então irei voltar-me para o meu pai. Deus ele cria circunstâncias. Irmãos, vejamos Jonas. Jonas, Deus ele tem um projeto para ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis, né? Tarsis era um local no extremo da Espanha, um local de riquezas, e Nínive era o centro da vontade de Deus. O casamento, a família, é o centro da vontade de Deus, para o cônjuge, para nós. Quando o cônjuge ele sai desse projeto, ele abandona o projeto de Deus, é uma queda livre, faz uma queda livre. Ele faz uma queda livre até onde? Até o fundo do oceano. E ali no fundo do oceano ele para na barriga do peixe. E naquela circunstância ali de total desespero, desesperança, ele clama ao Senhor, ele faz a oração dentro da barriga do peixe. E Deus ele faz o peixe botar ele para fora. Deus ele é o grande criador e articulador. Nós podemos olhar Gomer, a esposa de Oséias, que se prostituiu. A palavra fala que, portanto, ela irá de encontro aos seus amantes, porém não os encontrará e dirá: irei e voltar-me-ei para o meu primeiro marido, porque melhor me era do que agora. Por quê? Por causa que primeiro Deus ele age na questão sentimental dela. Ela se decepciona com o OH. Então há uma decepção. E aí quando ela decide voltar para o seu marido, a palavra fala assim: portanto, eu tirarei dela o seu mosto e o seu vinho, pois ela não reconheceu que fui eu quem dei para ela. Então o Senhor ele vai e toca na vida profissional, na questão financeira dela, né? A gente pode dizer na vida profissional, Deus toca na questão financeira do cônjuge. Isso a gente vê muito acontecendo. A pessoa começa a se endividar, a pessoa começa a ter uma derrocada total na vida profissional e financeira e começa a entrar em dívidas, as coisas começam a dar para trás. Meus irmãos, Deus ele cria circunstâncias e meios. E aí ele diz para Gomer, né? Portanto, eu a atrairei, eu a levarei ao deserto e ali eu falarei ao coração dela. Então assim, Deus ele conduz o cônjuge a um deserto. Esse é o trabalhar de Deus. Só que existe uma questão muito interessante. Às vezes a gente não consegue enxergar, a gente só vê a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o repúdio. Mas o iceberg inteiro, que é a opressão, que é a ação de Satanás sobre a vida do cônjuge, a gente não consegue enxergar. A ponta do iceberg é uma pequena porção do iceberg. O iceberg mesmo ele fica por baixo da camada da água. E não é diferente na vida do nosso cônjuge. Às vezes a gente pensa que as coisas não estão acontecendo porque a gente está vendo ali a casca, a embalagem, que é o repúdio, que é a indiferença, que é toda essa ira que eles demonstram. Mas, meus irmãos, a opressão, o agir de Deus, ele vem de dentro para fora.
Nós, quando notamos a situação de Pedro estava ali, Tiago já tinha sido morto, o imperador ele viu que era uma boa ideia matar os apóstolos, agradava o povo, era uma coisa popular politicamente falando, e ele encarcera Pedro, e Pedro ali já estava para ser morto. E a palavra fala em Atos dos Apóstolos que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Contínua oração. A oração, ela deve ser contínua. A oração, ela liberta a pessoa das mais terríveis cadeias, das mais terríveis fortalezas de aprisionamento da alma, dos grilhões, das correntes. Eles tinham guardas dentro da cadeia, junto com Pedro, no corredor, do lado de fora, e o anjo do Senhor, ele aparece lá dentro da cela. Ele liberta Pedro de dentro para fora. Ele aparece dentro da cela de Pedro e conduz Pedro até a rua. Vai abrindo as portas. A operação de Deus, ela é de dentro para fora. Então, meus amados, nós caímos no erro de querer ver Deus agindo, de querer enxergar o agir de Deus. E isso não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Fé é crer, é você acreditar que Deus está fazendo, mesmo não enxergando. A igreja, ela não via, quando ela fazia contínua oração por Pedro, a operação de Deus, mas Deus já estava operando, já tinha enviado o seu anjo. Às vezes nós até entramos numa murmuração ou numa incredulidade que inibe o agir de Deus. Porque muitas das vezes Deus já está agindo e como nós não estamos vendo, nós muitas das vezes murmuramos contra o Senhor. Deus, ele cria circunstâncias. Deus, ele não precisa delas, mas ele cria as circunstâncias. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis, mas muitas das vezes ele cria circunstâncias desfavoráveis na vida do nosso cônjuge. Por isso que muitas das vezes somos surpreendidos, porque nós não sabemos como está o cônjuge. Nós olhamos às vezes as fotos aí, as pessoas veem, né? Quem gosta ainda de ficar catando cônjuge em rede social, e dá uma olhada na foto e vê, olha, pensa que está tudo bem, tudo a mil maravilhas, mas não está, meus irmãos. O momento do homem no seu travesseiro e da mulher quando reclina a cabeça sobre o seu travesseiro, os pensamentos que vêm, é um segredo entre a pessoa e Deus. Só a pessoa e Deus sabe. Só o Senhor conhece os desígnios do coração do homem. Muitas das vezes o cônjuge está lá e está fazendo planos, planejando se casar, planejando ter filho com a outra pessoa, planejando comprar casa, carro. Meus irmãos, o coração do homem faz planos, mas a última palavra ela vem do Senhor. Isso só vai até onde o Senhor permitir. Tudo só vai até onde Deus permitir. Então Deus, ele se vale sim das circunstâncias e ele cria as circunstâncias. Estejam os irmãos preparados, as irmãs preparadas. Permitam a mudança e a transformação para receber o cônjuge em perdão, porque ele voltará, ela voltará. A questão é, como estaremos quando o nosso cônjuge voltar? Estaremos prontos, preparados para recebê-los de novo, para recebê-los com as suas cargas, com as suas bagagens, com os seus sofrimentos, com as suas decepções, frustrações, envergonhados, porque eles voltarão assim. É assim que eles retornarão. Deus, ele está criando situações. Fiquem os irmãos com a paz, Senhor Jesus.